bom dia. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside, organizador aqui da primeira edição do 5G Summit, um evento que foi criado para discutir sobre as possíveis aplicações do 5G na área corporativa, na área de negócios, né? Então, o objetivo é falar sobre essa revolução que a gente está aguardando, que o 5G vai permitir em função da sua capacidade de rapidez de comunicação. Eu queria também fazer um aviso antes de começar, que na plataforma vocês têm um formulário para enviar as perguntas para os nossos painelistas. Então, eu só gostaria que, quando vocês enviassem a questão, indicasse se é para um dos participantes do painel ou se para todos os participantes do painel. Quero lembrá-los também que, depois que terminarmos a live hoje, no final do hora do almoço, praticamente, nós vamos depois enviar um formulário para vocês fazerem uma pequena avaliação do evento e também para vocês poderem assistir a gravação do evento nos 2 dias, né? O evento começou ontem e termina agora ao meio-dia, e vocês vão poder assistir toda a gravação do evento diretamente na plataforma, ou também daqui a algum tempo no próprio YouTube. Ela vai ser disponibilizada no YouTube. Bom, como eu falei, a ideia é discutir as possibilidades da aplicação do 5G, e uma das aplicações mais relevantes é o que vai permitir a chamada quarta revolução industrial, né? Então, para falar sobre esse aspecto, nós estamos aqui com o professor Dr. Rodrigo Vieira dos Santos, que é coordenador do Centro de Conectividade do Senai de São Paulo, com o Leandro Carrion, que é gerente de inovação, geração de valor e experiência de cliente da John Deere, e o Sérgio Souza, que é o vice-presidente da Core Brasil. Então, cada um vai fazer uma apresentação sobre a sua visão em relação ao tema, e assim que eles terminarem, a gente já inicia o nosso bate-papo aqui e responder as perguntas de vocês. Então, já preparem suas perguntas para enviarem aos nossos palestrantes. Bom, o currículo de todos os nossos palestrantes está lá no site do evento, então, para a gente ganhar tempo, eu vou aqui declinar de descrever o currículo de todos eles. Então, gostaria de convidar o professor Rodrigo para a sua apresentação inicial. Por favor, professor. Olá, obrigado, Claudinei, pelo convite, por estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre o 5G na indústria. Bom, deixa eu primeiro me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou coordenador da Iniciativa de Conectividade do Senai São Paulo. Essa questão da conectividade dentro do Senai, ela começa, na verdade, dentro do laboratório de São Caetano. Em São Caetano nós temos um laboratório de indústria 4.0, uma planta que virou referência nacional, tanto dentro quanto fora do Senai. Nessa planta a gente começou a fazer os primeiros testes de conectividade com o sistema 4G ainda em 2018. Em 2018 a gente já tinha, dentro do Senai São Paulo, o estudo e algumas aplicações já reais envolvendo a tecnologia, envolvendo conectividade, lá em 2018, com a indústria 4.0. Em 2020 a gente iniciou a implantação de uma bolha 5G privada, também no mesmo laboratório de indústria 4.0, então 2 anos antes de a gente ter o 5G implantado de forma nacional, né, para que os usuários pudessem ter acesso, nós do Senai já tínhamos essa condição de fazer testes e criar algumas aplicações, das quais algumas delas eu vou poder discutir e apresentar aqui para vocês. E aí, no final do ano passado, mais precisamente no final do ano de 2021, o Senai decidiu que a estratégia da indústria 4.0 ela tinha dado certo, tão certo, né, que ela precisava se expandir para as outras verticais da indústria. Então, hoje a gente fala de conectividade, a gente fala do agro, fala na logística, fala da indústria 4.0, fala da área da saúde, fala da mobilidade. Então, hoje a parte de conectividade ela é transversal, né? Então não tem como a gente desenvolver a indústria de uma forma bem ampla se nós não tivermos a questão da conectividade muito bem implantada. Falando do 5G, né, eu trouxe aqui alguns tópicos importantes aqui para a gente compartilhar com vocês, alguns conceitos, né, até pela minha carreira também, ela está voltada tanto para a parte industrial. Eu trabalhei durante quase 20 anos na indústria de telecomunicações, então tenho uma experiência grande em empresas do segmento de telecomunicações, e além disso foram outros 20 anos também dando aula em cursos de engenharia e de telecomunicações aqui na cidade de São Paulo. Então, por conta dessa minha formação acadêmica também, né, eu começo um pouco falando das características do 5G,
como o 5G impacta na indústria, as vantagens de utilização do 5G, alguns desafios para a implantação do 5G e o futuro da conectividade. Depois disso, ainda eu quero apresentar alguns casos de uso que a gente tem desenvolvido dentro do Senai São Paulo, e são apenas uma amostra daquilo que a tecnologia ela pode fazer. Então, trazendo aqui a questão do 5G, né, o 5G é a quinta geração de telecomunicações, né, da comunicação móvel. Basicamente, o 5G ele traz 3 aspectos importantes, né, que eu gosto sempre de frisar, né, são 3 pilares aqui para o 5G. O primeiro deles é a questão da velocidade de transmissão, ou seja, quando a gente compara o 5G com outras tecnologias passadas, a gente começa a falar aí de velocidades que podem alcançar até 10 gigabits por segundo por usuário. Né? Em geral, a gente tem feito alguns testes já aqui com as redes que já foram implantadas, batendo quase 1 giga de conectividade de transferência. Um segundo aspecto importante é a quantidade de dispositivos conectados. Então, no 5G, a gente vai poder ter milhares de dispositivos conectados por quilômetro quadrado, coisa que nas gerações anteriores isso não era possível. Então, para aqueles que já tiveram oportunidade de ir para um show, um evento, um Réveillon na praia, e já teve a oportunidade de tentar usar o celular nesses momentos onde existe uma grande aglomeração de pessoas, sabe que muitas vezes a gente não consegue usar, mesmo tendo sinal de celular, a gente não consegue usar o dispositivo por conta da grande quantidade de pessoas que estão naquele local que não foi dimensionado para um grande número de pessoas naquele momento. Então, com a tecnologia 5G, por conta dessa capacidade de muito mais conectivos, esse tipo de coisa, quando a gente tiver o 5G standalone aí de forma difundida a rede, a gente estiver com um dispositivo móvel preparado para isso, a gente não vai mais passar por esse tipo de situação. Seja num evento, num Réveillon na praia, seja num show, num jogo de futebol, num local onde tenha muita aglomeração de pessoas, a gente não vai mais passar por isso. Quando a gente traz isso para a indústria, milhares de dispositivos conectados, significa que a gente vai conectar praticamente tudo que a gente quiser. Tudo que a gente quiser conectar dentro da indústria, tudo que a gente quiser monitorar, será possível graças a esse tipo de tecnologia. E um terceiro aspecto importante dentro da questão do 5G ainda é a questão do tempo de resposta, que é o que a gente chama de latência, né, que é você entregar, você poder acionar um dispositivo, principalmente quando envolve missões críticas, num tempo de resposta muito curto. E o que significa isso na prática? O que ele vai trazer de vantagens e benefícios? Bom, aí nós estamos falando de cirurgias sendo feitas remotamente, nós estamos falando de veículos autônomos que poderão trafegar em locais onde dezenas de veículos autônomos ou centenas de veículos autônomos vão poder simultaneamente estarem atuando de forma conjunta, sem nenhum tipo de problema de acidente, o tempo de resposta extremamente crítico. Para missões de resgate também, a gente vai poder, com a tecnologia 5G, fazer com que os robôs operem de uma forma extremamente rápida e que atenda às nossas expectativas. E além disso, né, além de tudo isso, a gente espera também, um desejo, né, que a gente consiga aí ter um consumo energético ainda menor, uma eficiência energética com relação ao uso. Vantagem de utilização do 5G, então nós estamos falando do aspecto de segurança, gestão e velocidade. Então, a segurança ela é inerente à tecnologia. A gente, quando nós começarmos a termos mais dispositivos conectados, o aspecto de segurança ele passa a ser extremamente importante na rede. Você poder acessar um dispositivo de forma segura significa que você vai evitar invasão. Imagina um estoque de uma empresa, a Amazon, por exemplo, que hoje já tem nos Estados Unidos tudo conectado com a tecnologia 5G, onde você já tem um conceito de gêmeo digital implantado em seu estoque, com veículos autônomos atuando dentro do centro de distribuição deles. Se você não tiver segurança, se você não tiver garantia que aqueles itens que estão sendo manipulados de forma correta, que a entrega da mercadoria vai ser feita de forma correta, que eu não vou ter nenhum risco de invasão. Outro aspecto importante também é a questão do 5G, a questão da gestão, que é o controle e monitoramento de todos os dispositivos que vão estar conectados. Na semana passada eu estava num painel falando sobre logística,
e como que o 5G ele pode ajudar na distribuição da cadeia de suprimentos da indústria. E daqui num tempo não muito distante, nós vamos ter tags de 5G, porque o 5G, além de você ter muitos dispositivos conectados, você consegue dar uma precisão de centímetro para a localização do dispositivo. Isso significa você ter uma localização no espaço tridimensional, ou seja, conseguir saber a posição dele não só do ponto de vista geográfico, mas com relação até a altura. O que significa que se eu tiver um dispositivo, uma caixa, num estoque com um tag de 5G, eu vou conseguir saber exatamente qual a posição e a altura que ele está no estoque. E se eu tiver uma replicação digital desse estoque, significa que se eu movimentar uma peça de dentro desse estoque, eu vou conseguir visualizar isso em tempo real num GM digital. Ou seja, numa digitalização completa do estoque, eu poderia ter um total controle de todo o dimensionamento. Hoje esse controle é feito normalmente manual, usando dispositivos de RFID ou QR codes, e que você precisa ainda de um operador ali ou uma máquina fazendo a leitura. Quando os tags estiverem viáveis para a logística, algum deles já, dependendo do valor agregado do produto, esses tags já são viáveis do ponto de vista econômico. No início, talvez esses tags sejam muito parecidos com aquelas tags que a gente tinha de controle de acesso de pedágio, né? Que você tinha uma bateria, era uma caixinha, era grande, hoje é só uma fita. Os primeiros tags 5G talvez venham mais ou menos com a mesma característica, ou seja, um SIM card ali dentro, ou um eSIM card, uma bateria, vou acoplar ele numa caixa e vou conseguir fazer todo o monitoramento. E a velocidade, que são vantagens de utilização também dele, por conta da transferência de dados. Se eu tenho um sistema de segurança, se eu tenho um controle de estoque, além de eu querer toda a parte digital, ou seja, toda a replicação digital daquele ambiente real que existe, eu ainda vou ter muito controle de imagem, vou ter muita troca de transferência, eu quero imagens de alta definição para poder visualizar os processos que estão sendo envolvidos, seja na indústria, seja no agro, seja na área da saúde. A questão da velocidade, o uso de imagens vai ficar cada vez mais presente nesse aspecto da conectividade. Alguns exemplos, né, de empresas que já implementam 5G, então aí já tem aí alguns deles no setor de logística, né, e aí eu ressalto aqui o Senai, que já utiliza a tecnologia 5G já há algum tempo, como eu comentei no início da minha fala. Alguns desafios, né, na questão da tecnologia. Cobertura e infraestrutura. Hoje a gente, para você conseguir ter o benefício dessas novas tecnologias de conectividade, a gente precisa de uma cobertura e de uma infraestrutura. Em alguns casos, a operadora, né, ela não vai conseguir, ou não vai ser interesse econômico, não vai ter interesse econômico para ela, em algumas situações, de levar essa conectividade para pontos onde eventualmente não precisa. Mas o empresário, aquele que está aquele empresário do agro, por exemplo, que quiser ter o benefício da conectividade, certamente ele vai querer implantar isso na sua infraestrutura. E essa tecnologia 5G, ela permite, até por conta da legislação, que empresas construam suas próprias redes privadas e tenham a cobertura de sua rede 5G para poder levar a conectividade para a sua cadeia de suprimentos, para o seu controle de processos. Porque talvez a operadora não consiga chegar. Eu tenho conversado com algumas empresas, o Senai, para aqueles que não sabem, né, o Senai hoje ele tem um centro de pesquisa e desenvolvimento. Eles têm o Instituto Senai de Tecnologia e o Instituto Senai de Inovação. Então, nesses institutos Senai de Tecnologia e de Inovação, nós fazemos pesquisa, que vai além do aspecto educacional de aprendizagem industrial, que é o clássico do Senai. Então, a gente tem feito acompanhamento com várias empresas, as empresas nos procuram para ajudar a resolver problemas dos mais diferentes aspectos voltados à indústria, e entre eles a conectividade. E algumas empresas chegam para mim e falam assim: Rodrigo, eu quero implantar uma tecnologia de automação na minha empresa e eu quero levar a conectividade. E a gente, quando vai fazer a medição, vai fazer uma visita na empresa, a empresa não consegue ter nem a cobertura da rede 3G na empresa. O Wi-Fi é capenga. E como que você vai automatizar processos, vai levar a IoT se você não tem uma infraestrutura de conectividade? E para levar a operadora, muitas vezes, não é viável economicamente. Então, a empresa ela precisa fazer um investimento
seja numa tecnologia de Wi-Fi 6, por exemplo, ou mesmo numa tecnologia privada 5G. Então, o uso das frequências, segurança e privacidade, que eu cheguei a falar, as questões regulatórias e geopolíticas são desafios aí para a implantação da tecnologia, além da análise de custo, como sempre, né, fazer uma análise de investimento para ver até que ponto. Soluções, né, maior velocidade, largura de banda, baixa latência, ou seja, o tempo de resposta extremamente baixo, a melhor eficiência energética, uma cobertura aprimorada, maior segurança e privacidade e novos modelos de negócio. Há 7, 8 anos atrás, a gente não usava o Waze no nosso dia a dia. A gente não usava esse tipo de dispositivo. Hoje a gente não consegue ver sem ele. E o mesmo eu digo para algumas das aplicações do 5G que irão surgir e que a gente não faz a mínima ideia de quais serão. Então, muitas oportunidades de negócio serão criadas graças à tecnologia. A tecnologia, ela pavimenta, ela é a estrada que vai gerar oportunidades. E essas oportunidades, elas estão no ponto de serem criadas, desenvolvidas. Então, no mundo inteiro, está quase todo mundo no mesmo ponto, de olhar para a tecnologia e ver o que nós vamos fazer com ela, como que nós vamos trabalhar com essa tecnologia, o que nós vamos criar. Então, para as empresas que são criativas, para as instituições que têm potencial de investimento em pesquisa e desenvolvimento, é um período sensacional, é um período fantástico, é um período de oportunidades para a gente gerar alternativas e negócios para todo mundo. Quando a gente começa a analisar estudos, né, analisar ou procurar estudos que avaliam aí como as empresas pretendem utilizar o 5G, a maioria delas fala ali de experiência do cliente e de infraestrutura de TI cloud. Então é onde elas manifestam, né, a maior vontade. Quando a gente fala de TI cloud, a gente está falando de monitoramento mesmo. Nós estamos falando de suprimento, de gestão de processos, de otimizar recursos. É onde efetivamente essas empresas na indústria elas estão procurando ali se desenvolver. Com relação ao futuro, né? Aí eu dei o exemplo dos tags na logística, comentei aí das tags que como uma das oportunidades, né? Mas até é só um pequeno exemplo do que vai ter. Quando eu falo de tag de logística, coloque tag na indústria. Qualquer tag, qualquer dispositivo de conectividade, né, que consiga fazer rastreamento de produtos, máquinas e processos, né, que consegue trazer um maior controle de qualidade para tudo aquilo que a gente tem feito e para maior ganho de produtividade. A inteligência artificial ela vai ficar cada vez mais inerente, a gente precisa da inteligência artificial porque não basta só coletar os dados, não basta só buscar os dados na ponta e levar do ponto A para o ponto B, que é o clássico das telecomunicações, né? Pegar a informação do ponto A e levar para o ponto B. Quando você chega no ponto B, você faz o que com elas? O que você faz? Outro dia eu estava conversando com uma empresa do setor automobilístico e eles disseram para mim assim, Rodrigo, eu coleto 40 mil dados do veículo já. Eu já consigo coletar 40 mil dados de um único veículo. A questão não é a coleta de dados, essa parte a gente já está consolidada. A questão, o que eu faço com isso? Como que eu busco esses dados? Busco os dados eu sei, mas o que eu faço com esses dados e quais modelos de negócios eu consigo gerar com base em tanta informação? Então, coletar é o primeiro desafio, mas depois o que fazer com esses dados coletados é o grande X da questão, é o que efetivamente vai trazer novos negócios e novas oportunidades. Então, a inteligência artificial aqui ela vai ajudar muito nesse aspecto, de você fazer a manipulação dos dados, interpretá-los e usar essa tecnologia de forma contundente. E as tecnologias imersivas é algo que a gente tem visto como uma estratégia que vai alavancar negócios de muitas empresas, né? A gente fala do metaverso e alguns colegas falam assim, pô, mas metaverso é rede social. Não, metaverso não é rede social. Metaverso é tecnologia imersiva. Quando eu falo de metaverso, para o setor industrial, eu estou falando de gêmeos digitais. Eu estou replicando processos. Eu estou fazendo monitoramento de processos como nunca antes nós fizemos. Não é mais um dashboard apenas de dados. O dashboard é importante, mas eu tenho uma visualização em tempo real daquilo que está acontecendo no mundo real em seu gêmeo digital. E mais do que isso, usar esses dados através de inteligência artificial para poder prever os processos.
para poder fazer uma análise de previsibilidade. Quais as alterações que eu consigo fazer na planta hoje, na minha indústria hoje, e com base nos dados que eu já coleto, qual vai ser o impacto dessas mudanças na minha produtividade se eu as fizer. Então, o gêmeo digital ele vai conseguir fazer isso, ou seja, além de a gente conseguir trabalhar de forma online, né, up to date, ou seja, uma réplica real do mundo real no mundo virtual, eu ainda vou conseguir fazer a previsibilidade, poder promover alterações. E aí a questão da realidade aumentada, a realidade mista também, que a gente vai ter ambientes cada vez mais imersivos. Caminhando para a conclusão aqui dessa parte, antes de eu mostrar aqui a questão dos casos de uso aqui do Senai, e já que é bem rapidinho também, né? Então, os benefícios do 5G, a gente está falando de melhorar a experiência do usuário, os benefícios econômicos, maior eficiência energética e habilidade das tecnologias emergentes. Eu quero demonstrar aqui alguns casos de uso. Vou parar essa tela aqui, eu vou apresentar uma outra, bem rapidinho aqui, se me permitem. Eu não sei se vocês estão vendo no modo de apresentação ou não, acho que sim. Eu vou apresentar aqui algumas coisas. Esse aqui, então, alguns casos de uso, né, que a gente tem desenvolvido no Senai. Ele vai desde a internet das coisas, algo bem simples mesmo, né, de fazer monitoramento de máquinas. Esse exemplo aqui é algo que a gente leva na nossa escola móvel de conectividade, que é uma máquina de sorvete que é usada no nosso laboratório de alimentos, lá da Barra Funda, e hoje a gente tem com ela totalmente monitorada dentro de um dashboard. Por que a gente eu trago esse exemplo aqui? Para mostrar para o empresário que a IoT não é nenhuma coisa do outro mundo. Uma solução de automatização, monitoramento e controle nessa máquina, que é uma máquina que é comercial, vendida hoje ainda, mas que ela tem só 2 botões, a gente colocou R$500, a gente monitorou essa máquina. E a gente conseguiu trazer ganhos de produtividade que antes ela não tinha, de poder fazer acompanhamento de receita, controle de processos, com um custo extremamente baixo. Quando a gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, os benefícios, tanto para treinamento quanto para suporte remoto, né, dos operadores, né, você vê que isso aqui é uma mesa real e aqui o operador ele está manipulando, né, um ator e está visualizando todas as suas partes ali. Isso já é algo que a gente já trabalha aqui no Senai e a gente já consegue fazer desenvolvimento de realidade virtual e de realidade aumentada de uma forma bem lúdica, que alavanca mesmo os processos de ensino e aprendizagem. Nós estamos trabalhando também com dispositivos de internet tátil, ou seja, esse dispositivo é um dispositivo que a gente chama de dispositivo áptico, onde a pessoa que manipula essa espécie de caneta aqui, ela consegue ter a sensação de estar percebendo texturas diferentes de diferentes superfícies, mas que um dispositivo desse pode ser usado, por exemplo, para cirurgia remota, onde o cirurgião ele consegue sentir, por exemplo, na hora que ele estiver fazendo a sutura de uma pessoa com uma agulha e uma linha, ele sentiu puxar da agulha, sentir ali o peso daquele bisturi que ele estiver manipulando através de um dispositivo áptico. Então, cada vez mais a internet tátil aqui sendo usada. Metaverso, a gente já tem ambientes no Senai que a gente já começa a levar para o mundo real. Esse ambiente, por exemplo, aqui é da nossa indústria, planta 4.0 do Senai de São Caetano, onde tudo começou do ponto de vista de conectividade. Então já é uma réplica. Você vê que ela é relativamente simples em termos de modelo, porque ela é multiplataforma, a gente consegue acessar ela tanto do celular quanto do computador, mas ela é uma plataforma imersiva, onde eu consigo ter vários avatares, vários alunos e estudantes, e hoje a gente já consegue fazer o uso dessa planta de forma remota. Ou seja, alunos que estão aqui na minha unidade da Vila Mariana, que é onde eu estou falando hoje, conseguem acessar esse laboratório que está em São Caetano. E isso poderia ser feito em qualquer parte do país ou do mundo. E esse outro é um laboratório um pouco mais, com um nível de precisão e detalhamento maior, né, que é um laboratório da indústria de alimentos do Senai da Barra Funda. Você vê que o nível de precisão, de detalhes, né, isso aqui foi tudo modelado do zero, né, foi feita essa modelagem,
é um ambiente que a mesma máquina de sorvete que eu mostrei ali, ela está aqui sendo colocada, e a gente consegue ter uma visualização de um gêmeo digital dessa planta, né? E por fim, aí a gente tem feito alguns testes também de veículos autônomos, né, e de gêmeos digitais. Esses veículos autônomos são veículos voltados para a indústria, então a gente já consegue fazer a réplica desses ambientes, ou seja, de tudo aquilo que está acontecendo através de uma modelagem. Você vê que aí a gente fez uma apresentação num auditório com esse robô e a gente fez a réplica em poucos minutos ali, a gente conseguiu fazer uma réplica digital do que estava acontecendo e você percebe ali o robô trafegando no palco e sendo replicado aqui do ponto de vista digital, né? E tudo isso, detalhe, conectado evidentemente com a tecnologia. Todas essas aplicações a gente usa a tecnologia 5G para assim. E para finalizar, a gente trabalha com simuladores, né? Esse aqui é um simulador que nós desenvolvemos também aqui no Senai, a gente levou para uma feira de logística na semana passada, porque a gente acredita que o uso de tecnologia de simulação associado com internet tátil, metaverso, pode acelerar muito os processos educacionais. E quando a gente fala de Senai, nós estamos falando de levar o ensino e a aprendizagem para os diversos locais do país. E você fazer com que um aluno de Sertãozinho, um aluno de Ribeirão Preto, consiga acessar o laboratório da indústria 4.0 aqui de São Caetano, que eu consiga que o meu aluno de São Caetano consiga acessar o laboratório sucroalcooleiro que tem em Sertãozinho, e ele poder ter a visualização dos processos de como produzir etanol a partir da unidade de São Caetano. Então, o uso de simuladores, o uso de plataformas imersivas para a área da educação, ela também procura revolucionar o aspecto de ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem que foi tão provocado e estimulado durante a pandemia, onde os alunos ficaram remotamente aprendendo, estudando de forma remota, só que a gente sentia a falta das aulas práticas, né? E essas aulas práticas, elas serão possíveis, né? Serão possíveis quando a gente tiver condições de levar essa experiência imersiva para os alunos, eles certamente conseguirão também ter um nível de aprendizagem muito maior. Então, esses são alguns exemplos, né? Espero ter cumprido aqui o prazo, Claudinei, de tempo. Sim. Dentro do que a gente tinha proposto, de uma visão geral daquilo que o Senai está fazendo e daquilo que a gente acredita aqui para o 5G e a indústria de uma forma mais ampla. Obrigado. São cases bastante interessantes que exemplificam mesmo o uso do 5G, né? Agora eu gostaria de convidar o Leandro, da John Deere, para a sua participação. Por favor, Leandro. Claro, Claudinei. Vocês me escutam bem? Sim, tudo bem. Depois dessa verdadeira aula do professor Rodrigo, sensacional, Rodrigo, muito bom, viu? Bater um papo com vocês aqui, Claudinei, Sérgio, trazer um pouco do mundo do agro, né, e a importância da tecnologia, a importância da inovação, a importância da conectividade no agro. A gente está falando de 3G, de 4G, a gente começa a falar de 5G, e os benefícios disso, não só para o agro, mas para a comunidade como um todo, para a sociedade como um todo. Deixa eu trazer para vocês aqui, vocês me dizem quando estiverem vendo a minha tela. Enquanto eu estou compartilhando aqui, só me apresentando rapidamente, então, meu nome é Leandro Carrion, eu hoje sou responsável por inovação, por geração de valor e por experiência do cliente da John Deere na América Latina. Estou na John Deere aí há 20 anos e hoje vou trazer um bate-papo para você sobre esses assuntos de conectividade, de tecnologia e de inovação. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E vocês me digam se estão vendo. Estão vendo? Entrou, só que está no modo, não está no modo apresentação, agora entrou. Agora tá, né? Tecnologia e inovação. Tá legal, então para a gente falar um pouco, bacana, então para a gente falar um pouquinho aqui, eu vou passar rapidamente algumas coisas para contextualizar do que a gente está falando quando a gente fala da agricultura, né, e a importância da tecnologia no mundo do agro. Então, né, claro, o agro produz, preserva e prospera. E aí, quando a gente fala da John Deere,
Nós estamos falando de uma empresa de 185 anos, uma empresa americana, hoje global, né, de 185 anos, e o que vocês estão vendo aqui são os nossos valores: qualidade, integridade, comprometimento e inovação. Inovação é um dos nossos valores já há 185 anos, desde sempre. Por isso nós temos aí toda a tecnologia, nós temos soluções para o campo, para realmente como parceiros do agro, parceiros do agricultor, trazermos o que é importante, o que é necessário para ele em todo esse complexo que é uma operação agrícola, que é uma fábrica a céu aberto. Dito isso, até tem um ponto importante para a gente ressaltar aqui quando a gente fala em inovação, todo investimento em tecnologia, a John Deere hoje ela investe cerca de, se a gente falar em reais, 35 a 40 milhões de reais por dia em inovação, pesquisa e desenvolvimento, e vocês vão ver que a gente vai chegar já já aqui na conectividade dentro desse contexto. Bom, se a gente pensar na história da agricultura, ela se confunde com a história da John Deere no mundo, né? A gente começa lá, o John Deere, ele foi na primeira era da inovação, né? Ele foi um inventor que trouxe o arado autopropelido, que na verdade revolucionou a agricultura no mundo, lá no início do século XIX, no meio oeste americano. Então, ali a gente começa a falar de uma agricultura com tração animal, e aí, por isso que nós dizemos que a história da agricultura no mundo se confunde com a história da John Deere, porque ao longo do tempo, né, a gente vem trazendo a mecanização para dentro da agricultura. A John Deere é uma das grandes responsáveis por isso, inclusive, e o tempo vai passando e a gente começa a falar de uma terceira fase, de uma fase com mais precisão, com mais tecnologia. Hoje, na agricultura, a gente fala, se a gente olhar para esse ecossistema que vocês estão vendo aqui, de máquinas, né, de soluções, de aplicações, nós estamos falando de produto, de tecnologias, de soluções, de serviços a serviço da agricultura, na tal que nós chamamos hoje de agricultura de precisão. Aqui nós temos telemetria, aqui nós temos piloto automático, aqui nós temos um centro de operações, uma plataforma digital de operações, onde nós monitoramos dados de máquinas, dados de operações agrícolas, dados de solo, de clima. E se nós pensarmos nessa plataforma, ela é uma plataforma aberta, ou seja, aqui nós temos parceiros, nós temos startups, nós temos parceiros de mercados com APIs que podem se conectar a essa plataforma, trazendo soluções adicionais para o campo dentro da agricultura de precisão. E um dos exemplos disso, eu estava falando aqui do Operation Center, nós temos o que chamamos de Centro de Soluções Conectadas. O que é isso? Cada um dos nossos concessionários do Brasil tem uma sala, aqui vocês conseguem ver uma foto, onde nessa sala a gente consegue monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que está ocorrendo no campo. Claro, com a devida permissão dos clientes, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente monitora como as máquinas estão operando, qual o resultado dessa operação, né, do trabalho das máquinas na operação especificamente do cliente. Então, a gente tem layers de mapa de produtividade, mapa de aplicação de defensivos, mapa de aplicação de sementes e fertilizantes, e a gente consegue trazer sugestões de melhorias, mostrando performance, e a gente começa a entrar aqui, né, em rentabilidade, em produtividade, com monitoramento em tempo real. E aí a gente já vai imaginando, vai traçando um paralelo com a importância da conectividade, né? Porque nós estamos falando de monitoramento para trazer valor direto, claro, percebido na ponta para o nosso agricultor, para que ele tire mais, de maneira mais responsável, e para isso a conectividade é um player, é um elemento, uma variável absurdamente importante no campo. Bom, a gente tem falado, se a gente começa a pensar em toda essa história da agricultura, desde a tração animal, a mecanização, com toda a tecnologia vindo da agricultura de precisão, a gente conecta as pessoas de forma digital também. Então, nós temos o John Deere Conecta, que é um aplicativo, onde a gente traz informações, onde a gente traz conhecimento para o campo, conhecimento para os clientes e para quem tiver interesse do que está rolando no agro, que está rolando em tecnologia. Vocês podem ver na tela aqui tecnologia imersiva, a gente tem feiras digitais, onde qualquer um pode entrar dentro das nossas máquinas. O professor estava falando um pouco, né, sobre tecnologias imersivas, a gente tem isso também a partir do John Deere Conecta.
Mas começamos a entrar a nível global, a gente começa a chegar num momento onde a gente tem uma grande revolução acontecendo no campo. A gente fala hoje da indústria 4.0 e as nossas fábricas John Deere seguem essa mesma linha, nessa mesma transformação da indústria 4.0, mas no campo, que é uma fábrica a céu aberto, nós estamos falando de um novo platô. A gente está falando de uma revolução ainda maior. E essa revolução, ela realmente vai trazer uma transformação profunda. E é através da conectividade. Se nós falarmos das tecnologias, nós temos hoje, nas nossas máquinas, nas nossas soluções, nós temos tecnologia imersiva, nós temos realidade aumentada, nós temos realidade virtual, nós temos inteligência artificial, visão computacional, com sensoramento de toda a máquina, para ajustes automáticos. A gente começa a falar, e nós já temos produto, inclusive, trator autônomo, por exemplo, mas para que essa revolução vai nos levar para um nível, esse novo platô, que é o que nós chamamos de colocar conectividade dentro desse jogo para que a gente tenha decisões em tempo real. Decisões em tempo real dentro da agricultura fazem toda a diferença. Quando a gente fala de otimização de uma operação agrícola, entendendo o que está acontecendo em tempo real, dentro do nosso centro de soluções conectadas, nós conseguimos, em tempo real, fazer sugestões para o nosso agricultor para que ele faça uma mudança, um ajuste de uma máquina, que ele mude uma prática específica, seja no plantio, na proteção, na colheita, na operação como um todo. E isso traz um diferencial muito grande na produtividade, na rentabilidade e na sustentabilidade. São 3 pilares extremamente importantes quando a gente fala de uma operação agrícola, e a diferença, o impacto que nós temos quando a gente fala em trazer decisões em tempo real, fazendo monitoramento em tempo real, é muito grande. Então, aqui nós já não estamos mais falando de uma agricultura 4.0 ou agricultura de precisão, mas o que nós estamos falando aqui é uma agricultura 5.0. É uma agricultura de decisão. Máquinas cada vez mais inteligentes, proporcionando decisões cada vez melhores e mais rápidas. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma foto de uma máquina que a gente está lançando, que a gente chama de See and Spray, é um pulverizador que ele enxerga e toma decisões com inteligência artificial, com visão computacional, ele vai aprendendo a cada passada, quanto mais ele opera, mais ele aprende. O pulverizador, ele aplica defensivos em erva daninha para proteger a planta, só que hoje ele aplica em toda a lavoura. Com essa tecnologia See and Spray, com inteligência artificial, com visão computacional, ele só aplica defensivos onde tem erva daninha. Meus amigos, nós estamos falando de uma redução de quase até 90% da utilização da aplicação de químicos ou de defensivos, até 90%. Aqui nós estamos falando em redução de custo, em rentabilidade, em produtividade, em sustentabilidade. E isso é possível através de uma tecnologia, através de tecnologias que operam cada vez melhores, quanto melhor for a conectividade no campo. Então, essa grande revolução que está acontecendo, eu só trouxe um exemplo aqui, é a revolução a partir da conectividade para utilizar a tecnologia que já existe, e ela é muito forte hoje na agricultura. Inclusive, nós estamos falando aqui, e a partir disso, né, que cada talhão, cada hectare, cada semente conta, cada gota conta, cada grão conta. As nossas máquinas e as nossas tecnologias, o que elas são hoje? São grandes geradores de dados. E nós sabemos que com a tecnologia 5G nós teremos capacidade de trabalhar com mais dados, com uma latência cada vez menor, com uma velocidade cada vez maior. Ou seja, pensemos no potencial que nós temos a partir disso tudo. Para dar um dado para vocês, ainda nessa década, até 2030, nós estamos falando aí de uma rentabilização ou de oportunidades adicionais hoje no campo que podem chegar a casa, eu inclusive acho que podem passar da casa de 10 bilhões de reais ainda dentro dessa década no Brasil. Então é muita oportunidade a partir dos dados gerados que possibilitam decisões para que produtividade, rentabilidade e sustentabilidade no campo sejam cada vez maiores. Nós temos uma parceria hoje, eu vou me encaminhando para o final aqui, mas nós temos uma parceria desde 2020 com a Claro e com uma startup chamada Sol, que é o campo conectado. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos levando conectividade para o campo.
Hoje tem mais de 2 milhões de hectares conectados, e nós temos em andamento negociações para mais 3 milhões e meio de hectares ainda dentro do ano de 2023. Aqui é levar a conectividade para que essa revolução aconteça de forma mais rápida, que a gente consiga ter, por exemplo, hoje nós temos o trator autônomo. Vejam a importância de um 5G para um trator autônomo. O professor estava colocando alguns pontos muito importantes de características do 5G para autonomia. A gente fala de cidades inteligentes, nós começamos a falar de campo inteligente. A gente enxerga aqui que ainda dentro dessa década a gente vai ter um sistema de produção de soja, de milho, completamente inteligente. Sistema complexo, completamente inteligente no campo. Porque a agricultura ela é realmente complexa, com muitas decisões a serem tomadas, com gerenciamento complexo de toda a operação, e nós, como parceiros do agricultor, parceiros da agricultura que alimenta o mundo, a gente começa a olhar num contexto muito maior para ajudá-los nas decisões que não são só na operação agrícola. Hoje, o 3G e o 4G, que com a conectividade rural em áreas remotas do Brasil, nós precisamos de muito esforço ainda, e indo para a direção do 5G, nós falamos de uma diferença muito grande na operação agrícola, mas também na vida do agricultor e da sua família, da comunidade que estão inseridos. A gente começa a trazer conhecimento para a família, conhecimento para a sociedade, as tecnologias imersivas ajudando muito. A gente pode bater um papo aqui ao longo dessa live sobre como as tecnologias imersivas ajudam e podem ajudar ainda mais realidade aumentada, realidade virtual, dentro do metaverso, digital twin, todo esse complexo mundo do agro, e com soluções inovadoras aí para desafios cada vez mais latentes na agricultura, entre eles atração, retenção de talentos, capacitação de talentos para trabalhar com toda essa tecnologia. Então, eu trouxe um overview aqui, meus amigos, muito rápido em relação ao agro, mas certamente a gente tem aí muito que explorar juntos, de tecnologia. Quando a gente fala de conectividade, a revolução que está acontecendo, ela é latente, ela é muito rápida, ela está mudando a realidade, ela está conectando o campo à cidade de forma responsável. Então, é um momento incrível para todos nós. Obrigado, Leandro. Gostaria de convidar agora o Sérgio para a sua participação. Por favor, Sérgio. Bom dia. Obrigado, Claudinei, por nos dar essa oportunidade de participar de um evento tão bacana aqui com o professor Rodrigo, que já deu uma aula para a gente do futuro, o Leandro, que mostrou como é que o 5G vai atingir o campo, que é talvez o segmento econômico mais importante do Brasil hoje, ou o maior deles, importantíssimo para a economia brasileira. Então, para mim é uma oportunidade muito boa, porque não só posso apresentar o que a gente faz, mas também posso aproveitar o que essas iniciativas tão bacanas têm para oferecer para a gente. Eu vou falar mais... Vocês já estão vendo a minha tela? Aí, ótimo. Eu sou responsável pela Core no Brasil, sou vice-presidente da Core. A Core é uma empresa especializada em IoT, conectividade. Ela está baseada em Atlanta, nos Estados Unidos, e tem data centers e presença, escritórios na Europa, na América do Norte, aqui no Brasil, no México, na Ásia, na Oceania. Então, é uma empresa global. Ela tem mais ou menos 5 mil clientes, são mais de 15 milhões de equipamentos conectados. Aqui no Brasil, nós estamos há quase 20 anos, conectando dos mais diversos tipos de equipamentos, iniciando lá atrás com os veículos, e hoje temos uma base extremamente variada, são mais de 1.000 clientes aqui no Brasil, se conectando de várias formas. A minha visão vai ser uma visão menos futurística. Eu preparei alguma coisa para falar um pouco do que está acontecendo hoje e como é que nós vamos cruzar essas barreiras que existem no mercado, que o 5G com certeza vai ajudar a resolver algumas delas. E eu já estou falando algumas, porque talvez não todas, porque tem algumas barreiras que não são tecnológicas, que o 5G não tem como resolver.
O que o 5G quer dizer para IoT? Então, o 5G tem um impacto grande em várias áreas para IoT, para a internet das coisas. Normalmente, os exemplos dados são os exemplos de robótica e carro autônomo. O meu pai tem 93 anos. Quando eu falei isso, e ele trabalhou em tecnologia a vida dele inteira, quando eu disse isso para ele, ele falou, puxa vida, que bacana. Então, o 5G vai resolver um problema que nós não temos ainda, porque eu não vi nenhum carro autônomo na rua. E até onde eu sei, a cirurgia remota ainda não é permitida no Brasil por causa de regulamentação, legislação e tal. Mas ele tem 93 anos. Então, o nosso ponto aqui é como é que nós vamos sair de onde nós estamos para aproveitar o que o 5G vai fazer. Principalmente num país como o Brasil, que tem várias ondas ao mesmo tempo. Essa apresentação é uma apresentação global. Na visão global, o 3G e o 4G contam com 59% do mercado. Aqui no Brasil, o 2G provavelmente ainda ocupa mais de 60% do mercado. O 2G. O que mostra duas coisas. Em primeiro lugar, a velocidade de adoção da tecnologia é mais baixa aqui no Brasil. Em segundo lugar, a maior parte das aplicações estão satisfeitas com 2G. Eu não vou dizer que todas, eu não vou dizer absolutamente que não existem aplicações novas chegando, e algumas já chegando com força, que exigem muito mais banda, muito menos latência. Isso já está no mercado e já existe 4G atendendo isso. Mas ainda não é a totalidade do mercado e ainda não é a grande demanda. A gente vê essa demanda crescendo. Nós oferecemos para os nossos clientes planos muito pequenos, que são uma conexão por dia, de bytes, não estamos falando nem em kilobytes. Então, nós temos aplicações massivas, que precisam de muito pouca comunicação, e temos também aplicações que precisam passar vídeo. Então, nós temos um range muito grande. O 5G vai ter um impacto muito grande por causa da latência em aplicações novas, e vai permitir a extensão da aplicação de vídeo, por exemplo. E os clientes hoje começam a ficar inseguros. Porque se você sair do Brasil, você já não consegue mais encontrar equipamento, nem para rede, e nem para utilização, nem para devices 2G. Já começa a ficar difícil. O mercado já começa a não ter mais isso para fabricar, porque são poucos os países que ainda têm demanda de 2G. Aí a pergunta, puxa vida, mas você está me dizendo para passar para 4G? Meu caro fornecedor. Mas eu estou vindo falar em 5G, por que eu não vou direto para o 5G? Então, o 2G, o 3G e o 4G, eles foram criados numa mentalidade completamente diferente, num ambiente completamente diferente, num mundo completamente diferente, onde a necessidade era muito maior do que a tecnologia oferecida. Então, o 2G e o 3G foram oferecidos rapidamente para resolver necessidades prementes. Havia uma demanda muito grande por banda que não era resolvida por 2G, principalmente no mercado de consumo, nos telefones. E isso foi, claro, aproveitado no mercado industrial, no mercado de IoT. O 5G foi criado numa época diferente, onde já existiam 3 gerações. Então, o que acontece, que eu tenho dito para os clientes, é que a migração para o 4G vai permitir que ela seja utilizada quando houver uma migração para o 5G das redes também. Então, as redes 5G elas são simbióticas, vão permitir que as redes 4G se mantenham funcionando. Essa é a promessa da tecnologia. Com isso, os nossos clientes têm um caminho hoje de crescimento, ou seja, eles podem sair do 2G que eles estão. Eles não vão conseguir dar o pulo para o 2G, porque não existe ainda, dentro do ecossistema completo, você ainda tem dificuldades de encontrar devices 5G. Mas a migração para o 4G vai garantir que eles também funcionem no 5G. E essa migração, ela se dá agora de uma forma diferenciada. Você tinha 2G e 3G
praticamente de uma forma só. Embora o 3G tivesse alguns flavors, na realidade era a mesma tecnologia. Agora não. O 4G já permite a diferenciação para um IoT massivo, que eu vou falar daqui a pouco, e para um IoT de alta performance, que são aplicações completamente diferentes. E agora começam a aparecer, e não apenas por causa do 5G. Aqui na Core, a gente acredita que daqui para frente não vai mais ter uma rede só disponível para os clientes. Então, nós, por exemplo, trouxemos uma rede LoRa para aplicações de baixíssima demanda de dados, onde a latência não é muito importante, mas não há energia. Ou seja, são projetos wireless, como se fala há dezenas de anos. A maior parte dos projetos que existem, que nós estamos envolvidos, eles são wireless quando você fala sobre telecomunicação, mas eles não são wireless quando você fala em energia, porque eles têm um fio elétrico conectado. Agora, a massificação começa a atingir devices que não têm fio, não têm conexão elétrica. Então, a bateria tem que durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, e para isso só tem um jeito. O consumo de energia tem que ser muito baixo. Então, a gente acredita que o mundo vai começar a adotar, e já está adotando, a gente vê a adoção de LoRa cada vez maior, junto com redes celulares, junto com Wi-Fi. Nós temos muitos clientes que nos pedem para fornecer Wi-Fi em áreas que não existe uma conectividade para a internet. Então, a gente fornece gateways que se conectam com Wi-Fi nos devices e se conectam à rede através de celular. Então, o que nós acreditamos é que vai haver uma mistura de várias redes diferentes disponíveis para os nossos clientes. Isso que eu estou falando é a divisão do IoT entre um IoT massivo, que a gente tem a foto de um relógio, não dá para andar com fio pendurado no braço, e você tem aplicações críticas, que são críticas de vários aspectos. Energia que não é um problema na aplicação crítica. Eventualmente não é um problema. Mas a latência é. A confiabilidade da conexão é. No massivo não é. Puxa, como é que eu vou oferecer uma rede que não é confiável para um ambiente massivo? Não é bem isso. O que eu quero dizer é que a transmissão da leitura de um imóvel, de consumo de energia elétrica de um imóvel, por exemplo, que é feito uma vez por dia, se ela acontecer ao meio-dia ou acontecer a 1h da tarde, não faz diferença nenhuma. No caso das aplicações críticas, se um acidente na frente de um caminhão não for identificado a tempo, os alarmes não vão soar. Os processos industriais são críticos e precisam de latência baixa e uma altíssima confiabilidade. Então, são 2 mundos diferentes que começam a se desenhar, que é o que eu quero chamar aqui, atenção aqui. Um é o massivo e o outro é o crítico. E o 5G, sim, vai ter atuação nos dois. Como nos ensinou aqui o professor Leandro, o 5G, assim como o LoRa, permitem uma altíssima quantidade de devices conectados, se conectando muito pouco, muito mais alto do que as tecnologias celulares atualmente permitem. A gente está falando de milhares, dezenas de milhares. Hoje a gente não consegue fazer isso. Com o LoRa, a gente já consegue, a um custo muito baixo. Eu vou ser mais econômico no tempo, vou dar uma mensagem mais curta e vou chamar a atenção para mais uma tecnologia que deve chegar junto com o 5G e vai facilitar muito a utilização do 5G, que é o eSIM. Quando a gente fala em tecnologia celular, existe necessidade de identificação do usuário, a identificação do assinante, que se chama SIM. Acontece que no IoT não existe assinante, existe uma máquina.
E dentro do IoT, para você conseguir trabalhar com celular, você precisa do SIM card. Portanto, a logística do SIM card é absolutamente necessária e é uma logística muito complicada porque ele é o único componente que é gerenciado, cuja logística é gerenciada pelo usuário. Todos os nossos clientes compram um equipamento que possuem bateria e todos os seus componentes integrados e toda essa logística é resolvida pelo fabricante que forneceu para ele, menos o SIM card. Então, toda a logística de alto volume, e aí nós estamos falando de POS, rastreadores, sensores industriais, todos eles são instalados em lugares desafiadores em termos de logística. Quando a gente fala de equipamentos que acompanham um usuário, como veículos, por exemplo, casas, a logística se torna um assunto bem importante. A logística da prestação de serviço, que exige a instalação do equipamento. Para resolver isso, o que o GSMA criou foi uma virtualização do SIM card que permite que sejam criados perfis virtuais dentro do mesmo SIM card e isso seja gerenciado remotamente. Com isso, eu consigo alterar o SIM card remotamente e nós, como Core, como oferecemos para os nossos clientes a conectividade, a gente oferece condições para que ele possa gerenciar essa conectividade sem necessidade de ir até o campo fazer uma manutenção no campo. Portanto, hoje a gente está trazendo para o Brasil essa tecnologia que permite que você mude de um perfil de uma operadora para outra operadora, mude o plano de dados e faça a gestão disso remotamente. Ou seja, o SIM card ele passa a ser um componente também gerenciado pelo fabricante que acompanha o equipamento por toda a sua vida, todo o seu ciclo de vida. Portanto, eu já vou finalizando para a gente entrar na nossa conversa, que eu acho que vai ser bastante produtiva, e vamos ficar aqui, acho que à disposição dos nossos ouvintes para que possam fazer pergunta para a gente. E ressaltando a posição da Core no mercado, ela é uma fornecedora de conectividade, sim, provavelmente uma das mais antigas do mercado, a maior do mundo, só as operadoras mesmo que têm mais conexões instaladas do que a gente. E, além da conexão, o que nós estamos oferecendo para os nossos clientes agora são plataformas que permitem a gestão dos dados propriamente ditos, ou seja, independente da rede que você usa, uma vez que a gente já está oferecendo para os clientes redes LoRa, redes Wi-Fi e redes celulares, você já tem uma camada por cima disso que isola as aplicações da necessidade de lidar com a rede e recebe os dados diretamente, o que traz uma grande economia para os nossos clientes, porque o desenvolvimento disso não é barato para fazer e não é barato para manter também. Temos também uma plataforma de segurança que permite que os nossos clientes monitorem a utilização e o tráfego dentro da sua rede de IoT, que é uma necessidade que vem aparecendo cada vez como mais importante, porque a maior parte das ferramentas gerenciam a parte fixa das redes. As partes móveis da rede, que são celulares ou LoRa, normalmente são difíceis de ser monitoradas. Então, a gente tem ferramentas que permitem o monitoramento tanto para fins de segurança, como para fins de operação também. Fico por aqui, vamos para frente, Claudinei, muito obrigado. Falou, obrigado, Sérgio. Bom, nós já temos uma pergunta aqui que para o professor Rodrigo, uma pergunta do Mário, ele pergunta o seguinte: se é possível com o 5G alinhado a um sistema RFID, alinhar a um sistema RFID, quais os benefícios que isso pode trazer? Vamos lá. Bom, obrigado pela pergunta, Mário, a respeito do alinhamento, né, do sistema RFID com 5G. Bom, são tecnologias distintas, mas complementares. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tiver os tags de 5G, inevitavelmente, né, os tags de RFID eles deixam de existir ou deixam de fazer sentido.
Só que tem a questão do custo, que eu comentei também, que num primeiro momento, talvez os tags de 5G, ele não consiga ser competitivo, tão competitivo quanto os RFIDs. Então eu imagino um período de transição, tá, Mário? Onde a gente vai ter alguns dispositivos de 5G junto com os dispositivos de RFID, ou seja, vai ter sim uma sobreposição no primeiro momento dessas duas tecnologias, e elas podem até mesmo se complementar, o que significa na prática é o seguinte: eu posso ter um dispositivo RFID conectado ao sistema 5G. Então, não impede que isso aconteça no futuro não muito distante, tá? Só que com o passar do tempo, esses dispositivos, esses tags de 5G, eles vão baixar tanto de custo que vai fazer mais sentido a gente ir direto para esse tipo de tecnologia. Mas lembrando, para eu ter um tag de 5G, eu preciso ter uma rede de 5G. Então eu preciso ter o controle e o monitoramento em cima de um 5G. E como o próprio Sérgio comentou, né, na fala dele, nem sempre o 5G vai ser a melhor solução. Eu posso ter situações onde o LoRaWAN vai ser mais eficaz do que um 5G. Eu posso ter uma aplicação onde um RFID vai continuar sendo mais eficiente do que o próprio 5G. Ou seja, não é uma resposta tão simples. Mas o fato é, quando o 5G se tornar viável, eu estou falando, quando ele se tornar em situações que ele se tornar viável, talvez eu não faça sentido colocar o RFID. Não sei se eu fui claro na minha resposta, espero ter conseguido aí contribuir aí para a pergunta. Estás no mundo, Claudinei. Essa inteligência artificial não funciona muito bem, nem a real. Eu ia fazer uma pergunta em relação a vocês, porque uma das coisas que hoje se fala em relação ao 5G é a possibilidade justamente de você entrar no que se chama aí da indústria 4.0, negócios 4.0, agricultura 4.0, enfim, uma nova forma de você gerenciar os ambientes de produção, os ambientes de negócio. E para isso, o que você está falando muito é da inteligência artificial, da análise preditiva. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês avaliam a importância, né, de você hoje ter o 5G aliado a soluções que usam a inteligência artificial para justamente ter uma predição dos fatos que podem ser ocorridos, né, para que a pessoa tenha essas informações para a tomada de decisão antes do que os problemas aconteçam. Como é que, por exemplo, o Senai está trabalhando a questão da inteligência artificial e da análise preditiva, né, nos seus projetos ligados a 5G? Já começa a ser inerente, viu, Claudinei? O fato é, quanto mais dados eu tenho coletado, mais importante é o uso de uma tecnologia que automatize a tomada de decisões. Então, quando eu tenho poucos dados sendo coletados, a inteligência artificial ela pode ser importante, mas talvez ela não se pague, digamos assim. Mas quando o volume de dados começa a ser extremamente massivo, como é a proposta das tecnologias de 5G, como é a proposta do próprio LoRa, quando eu tenho a massividade dos dispositivos juntos, o próprio Leandro comentou, né, do uso da inteligência artificial para poder diminuir, né, a quantidade de defensivos agrícolas, né, numa plantação, através do uso de reconhecimento de imagem, mas não é só o reconhecimento de imagem, é o reconhecimento de imagem com a inteligência artificial. Então eu preciso, inevitavelmente, quanto mais dispositivos eu tenho conectado, mais a inteligência artificial, mais a análise de dados ela vai ser importante e relevante. Então a gente, conforme aqui no Senai, a gente não consegue dissociar mais. Então, à medida que a gente começa a fazer estudos onde a coleta de dados ela passa a ser massiva, a gente sozinhos, a gente não consegue mais avaliar esses dados sem eu colocar um algoritmo, sem eu colocar um sistema que consiga automatizar a tomada de decisões, porque senão a gente fica com dados e começa a não ser efetivo. Então, quando vai ser efetivo? Quando tiver massividade. E quando isso vai acontecer? Agora. Já está acontecendo agora e a gente já tem feito os nossos modelos de negócio, a gente já tem trabalhado com os nossos estudos aqui e colocando algoritmos para ajudar na tomada de decisão. E aí, esses algoritmos, claro que dependendo da solução, ele pode ser um nível mais simples ou um nível mais sofisticado em termos de inteligência artificial. Não sei se o Leandro e o Sérgio querem complementar aqui a minha fala.
Sabe, professor Rodrigo, acho excelente a maneira que tu colocastes aqui e dá um gancho para a gente falar um pouquinho da realidade que nós estamos vivendo. Vocês me escutam, né? Bacana. E é bem importante realmente contextualizar isso, que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente. E é um presente tão latente hoje que ele traz um desafio muito grande de novo, capacitação de pessoas para trabalhar nesse ambiente. Quando a gente fala que as nossas máquinas, elas são... A gente não vende um produto, uma plantadeira para plantar algo, um trator para puxar uma plantadeira. A gente não vende uma colheitadeira para colher grãos. A gente vende máquinas altamente tecnológicas que são geradoras de dados. A quantidade de dados que nós temos hoje na agricultura é incrível. Agora, como trabalhar com esses dados? Para os dados se transformarem em informação, para as informações se transformarem em insights, para os insights se transformarem em oportunidades, e para as oportunidades se transformarem em ações concretas que gerem valor na ponta. Sem inteligência artificial, não tem como fazer isso. Por isso, a inteligência artificial ela já é uma realidade muito forte, algoritmos de deep learning são realidade muito forte já para todos nós, e aí o nome do jogo, sim, é que a gente tenha essa conectividade para que isso seja usado da melhor forma possível, para que a gente maximize o uso do que já existe hoje. Então, tem muita tecnologia e tem muita gestão de dados. A gente precisa que essa inteligência artificial seja cada vez mais utilizada, que seja entendida na ponta, e a conectividade vai trazer muito benefício a partir disso. Tem uma questão interessante, se a gente fala nas tecnologias, vamos lá, nossas máquinas hoje, elas conseguem ler a performance em tempo real. O Sérgio estava falando especificamente sobre a internet das coisas. Imaginemos a internet das coisas na complexidade dessa fábrica a céu aberto que é a agricultura. A importância de sensoriamento, de monitoramento, de conexão entre diferentes etapas, de leituras e tomadas de decisões mais rápidas e mais inteligentes, através da internet das coisas no campo. Então, se a gente pega as máquinas hoje com a inteligência artificial e com o machine learning envolvido aqui, nós conseguimos hoje, as variáveis no campo são muitas e mudam o tempo inteiro. Mas nós conseguimos hoje, as nossas máquinas, nossas tecnologias, elas leem o tempo inteiro o que está acontecendo, elas entendem as variáveis, as variações que estão ocorrendo, elas se autoajustam. Ou seja, é a inteligência tomando decisões em favor do agricultor, em favor do operador. Agora, para que isso ande de uma forma mais sólida, porque a tecnologia está lá, de novo a conectividade é muito importante, e de novo a capacitação é absurdamente importante no campo, para que se entendam a importância de trabalhar com a inteligência artificial, de não bypassarem para um trabalho manual, onde as entregas podem ser muito maiores com essa gestão de dados com inteligência artificial, a gente consegue tirar mais com menos, com rentabilidade, com produtividade, com sustentabilidade. Então, sem querer me alongar muito, mas a inteligência artificial é uma realidade presente, muito presente hoje, dados são muitos e é um verdadeiro tesouro que nós temos hoje para essa revolução na agricultura. Sérgio, como é que é a combinação do IoT com análise preditiva? Como é que você avalia esse mercado quando você tem uma experiência enorme? Olha, obrigado. O que a gente vê acontecer para o nosso lado aqui é uma demanda muito maior dos dados e da gestão dos dados, é o que a gente está sentindo. Então, assim, clientes que ficam... E agora vou ser absolutamente prático. Tá bom, a gente tem a conectividade, mas a conectividade ela não garante que os dados cheguem dentro das aplicações. Você tem que ter camadas de rede que não são as móveis, por exemplo, ou as remotas, que também precisam estar disponíveis. E qualquer falha no meio do caminho, normalmente é atribuída à operadora. Então, a gente recebe qualquer tipo de falha, o primeiro a ser chamado sempre somos nós. Mas 7% dos chamados realmente são originados da rede. 93% dos chamados que a gente recebe são problemas causados por outras partes do sistema como um todo, que só funciona se tudo estiver operando, né? Então, desde o equipamento até a aplicação, isso tem que estar funcionando muito bem para que esses dados sejam coletados, armazenados, disponibilizados e gerenciados para eles poderem ser analisados por alguma aplicação que use inteligência artificial. E essa demanda vem aumentando muito. Então, clientes nos ligam e dizendo que não estão recebendo os dados, mas nós estamos enviando os dados para eles.
Então, a gente acabou desenvolvendo aplicações, por exemplo, que guardam, fazem um armazenamento durante 3 dias, 4 dias, para que o cliente não precise desenvolver aplicações, infraestrutura muito resilientes, porque elas são muito caras. Então, na maior parte dos nossos clientes não tem aplicações resilientes, nem tem duplicação de data centers, coisas que exigem um investimento muito grande. E para ajudar esses clientes, o que a gente faz é armazenar os dados que vêm do campo, que vêm das instalações e vão para ele, mas não conseguem ser entregues porque as aplicações ou a infraestrutura do cliente não está funcionando. Então, a gente começou a aumentar o armazenamento dos dados do cliente de forma organizada para que ele possa ser entregue quando o cliente estiver disponível. Uma outra providência que a gente tomou e começou a oferecer para os nossos clientes foi a implementação de sistemas em edge. Ou seja, existem fábricas que utilizam os nossos sistemas de gestão de dados que eventualmente podem perder a conexão com a nuvem, porque os nossos sistemas estão na nuvem, da onde eles são encaminhados para as aplicações dos clientes, que eventualmente também estão na nuvem ou até on-site. O que nós construímos foram aplicações em edge, que trabalham junto com a nuvem. Se a conexão cair, o sistema continua coletando e, eventualmente, processando a informação localmente, sem depender da conexão externa. Quando essa conexão externa é recuperada, todo o sistema se adapta automaticamente e os dados são distribuídos e armazenados conforme eles devem ser normalmente. Então, a inteligência artificial em si, ela é a única forma para você analisar essa quantidade brutal de informações, mas existem outras preocupações que precisam ser resolvidas também para que a inteligência artificial possa ter acesso a esses dados. Tem uma pergunta aqui da Angelita Máximo para o Dr. Rodrigo. Ela pergunta se ela não entendeu bem sobre a tag em relação ao 5G, né? Essas siglas não estão entendendo bem o que você quis dizer com o tags aí. Está no mudo, Rodrigo. Desculpe. Agradeço a pergunta da Angelita. A tag, que fazendo uma tradução literal ao pé da letra, ela significa uma etiqueta. Então, nada mais é do que uma etiqueta. Pode ser um dispositivo, uma etiqueta mesmo, como a gente tem hoje nas tags do Connect Car, Sem Parar. Então, aquilo é uma tag. No passado, aquelas primeiras tags que apareceram do Sem Parar, do Connect Car, elas eram umas caixinhas mesmo, que vinham com uma bateria, porque elas não tinham uma tecnologia capaz de, sozinhas, como a etiqueta existe hoje, né, de fazer a comunicação com o sistema. Então, num primeiro momento, os tags de 5G, ou seja, essas etiquetas ou esses dispositivos muito pequenos, né, que vão ser conectados, por exemplo, a uma caixa para fazer um monitoramento logístico, ou vai ser conectado a uma máquina para fazer um determinado tipo de monitoramento e controle, ela não vai ser só a etiquetinha, ela vai ter um circuito eletrônico ali com um eSIM, que o Sérgio comentou, então vai ter um eSIM card ali dentro, né, para você poder fazer a comunicação e fazer toda a troca de informações entre um determinado dispositivo e a rede. Então, a tag é uma etiqueta, é um dispositivo muito pequeno. Não sei se eu fui claro, Angelita, se você não foi, por favor, aí pode complementar a sua pergunta, que eu vou ter um prazer aqui em respondê-la. Tem uma outra questão aqui também que o Fábio coloca, né, Claudinei? Exato, aí a pergunta é para todos que quiserem responder, quer dizer, ele parabeniza todos os nossos painelistas aqui, e ele está perguntando se vocês poderiam explorar um pouco o tema das redes privativas utilizando 5G e se vocês poderiam ter alguns exemplos de casos de uso. Tá, no caso aqui quando a gente fala de rede privada, tem dois conceitos, tá? E isso às vezes confunde um pouco também com algumas operadoras também que levam o tema de rede privativa ou rede privada. Mas o fato tem dois modelos possíveis, né? A rede privada, onde a empresa ela mesmo elabora uma infraestrutura de rede de telecomunicações, e aí falando de rede privada 5G, ou seja, a rede é dela, ela monitora, a empresa implanta para poder fazer todo o controle de seus processos.
Então aí eu tenho um caso, por exemplo, que foi feito no próprio Senai. O Senai lá em São Caetano, no nosso laboratório de indústria 4.0, em 2020 nós colocamos uma rede privada 5G, ou seja, era uma rede que tinha antena, tinha o core da rede, e ela totalmente apartada da rede de telecomunicações de qualquer outra operadora. A única coisa que a gente tinha ali conectada era um sistema de internet, mas o sistema de conexão interno da rede era totalmente privado, ou seja, o controle todo nosso. Nós fazíamos o controle de monitoramento, processo e cobertura da rede. A gente só pediu uma licença na Anatel para poder operar aquela rede como uma rede privada. Uma rede privativa pode ser oferecida, por exemplo, por uma operadora, dessas operadoras que a gente usualmente já costuma ouvir. Então, essa operadora ela poderia fazer um slice da sua rede, ou seja, uma camada de rede, para oferecer um serviço privativo para uma determinada empresa. Na prática, os modelos são muito parecidos, só que a diferença é que quem faz esse investimento é a operadora usa a própria infraestrutura de rede dela para oferecer esse serviço para uma empresa. Então a empresa não precisa colocar as antenas, a empresa não precisa necessariamente ela ter o controle da rede, esse controle fica para a operadora, e a operadora ela passa a ter o controle e o monitoramento desses ativos, mas fica apartado da rede pública. Então por isso que é chamado de rede privativa. Então tem os dois conceitos, rede privada, onde a empresa contrata o serviço, e a rede privativa, que é a operadora que oferece um sistema privado ali para a empresa como uma espécie de uma contratação. Leandro, você conhece algum exemplo no agro da utilização das redes privativas? Eu enxergo como um exemplo que eu estava comentando antes, que a gente está trabalhando com a startup Sol e com a Claro também, onde a gente está trazendo antenas e colocando conectividade no campo, em parceria com os nossos concessionários, para prover essa conectividade para o agricultor. Ou seja, ele é um sistema privado, é um sistema onde quando a gente fala de processo, quando a gente fala de trabalhar toda essa infra da comunicação de forma privada, oferecendo algo para que o cliente tenha essa conectividade. Já está acontecendo, eu comentei um pouco antes, aí, se não me engano, foram 2 milhões de hectares que já estão, uma área grande que já está com cobertura, e a gente está fazendo crescer e precisa crescer muito. Então, é na prática um exemplo que está acontecendo, que está se espraiando pelo Brasil como um todo. Né? Sérgio, você conhece algum exemplo? Como é que você vê a questão de uso de redes privadas até para soluções de internet das coisas? Olha, a gente está envolvido com várias demandas de vários clientes nossos que nos pediram para fazer isso. Esse mercado está em desenvolvimento, ou seja, o próprio 5G ainda é novidade, não só para quem usa a tecnologia, como para quem fabrica a tecnologia também. Então, o ecossistema todo, você tem os fornecedores, os instaladores, quem vai operar, quem vai gerenciar, as aplicações para fazer a gestão, tudo isso ainda está em desenvolvimento. Já existem várias soluções disponíveis de vários fornecedores diferentes, e você já pode encomendar uma rede 5G. O que a gente vê acontecendo é que tem algumas sendo implementadas. Nós participamos ativamente de algumas implementações onde o início foi com rede LoRa. Fazendo as duas comparações, quando você vai começar a colocar a rede privada, você tem, principalmente na indústria, que é onde a gente trabalhou mais, você tem uma preocupação com sensorização, que normalmente não tem as demandas do 5G, que o 5G resolve, não precisa de latência muito grande, você não tem uma grande massa de dados, mas você precisa sensorizar pontos de uma fábrica, pontos de uma fazenda, que são muito remotos, de uma forma, às vezes, sem ter energia próxima, com custo muito baixo. E a instalação de uma rede LoRa é quase tão simples para fazer como uma rede Wi-Fi, que é uma rede privada que todo mundo tem em casa, hoje. Ela é barata, rápida, simples e a demanda de energia é muito baixa. A gestão também é simples para fazer. Então, nós temos vários casos de clientes, principalmente na indústria, que implementaram LoRa dentro da sua fábrica ou da sua fazenda. Os nossos casos são mais fábrica. Nós temos um caso específico de uma indústria muito grande americana que tinha fábricas, sites espalhados pelo mundo inteiro. E todos eles começaram, por iniciativa própria, a fazer sensorização utilizando o LoRa. O desafio de TI era conseguir gerenciar essa massa de dados e essas redes todas de uma forma centralizada para poder ter uma visão e ajudar os usuários de cada fábrica
do que estava acontecendo. A gente está falando aí de 20 a 30 fábricas que já tinham começado a fazer a implementação. E eles utilizaram um produto chamado Cora, que é nosso, foi desenvolvido aqui no Brasil, aliás, no nosso laboratório de inovação, que fica no Brasil, para gerenciar os gateways dessas redes todas e gerenciar os dados dessas redes todas, porque algumas das aplicações que faziam a gestão da fábrica eram centralizadas já. Coletar essas informações de forma segmentada era um desafio muito grande. Com o Core, eles acabaram juntando isso num gerenciador de dados, não da conectividade só, para poder alimentar as aplicações deles. Professor, a Angelita, ela acho que ela não queria um pouco mais de informação, que acho que ela não entendeu bem sobre essa questão. Não, eu acho que ela está ela quer saber sobre como quando é feito, onde é usado isso e onde ela pode ter mais informações. Bom, ela pode procurar a gente mesmo aqui do Senai, a gente vai ter o privilégio aqui de explicar para ela, né, com relação a onde essa tecnologia ela já está sendo usada, mas eu já digo assim, de uma forma geral, já existem alguns fabricantes de tags de 5G, tá, Angelita? Então, não é uma tecnologia assim que é tão revolucionária assim, muito grande ainda. Então, nós aqui do Senai São Paulo, nós temos feito algumas pesquisas sobre alguns modelos de tags, só que elas ainda não são viáveis do ponto de vista para o setor logístico, por exemplo, para fazer o monitoramento de uma caixa de papel sulfite, por exemplo. Isso ainda não vale a pena. Mas se eu estiver falando de monitoramento de containers para o setor portuário, por exemplo, as tags 5G já se tornam viáveis. Só que não adianta eu colocar uma tag de 5G num container se eu não tiver infraestrutura de 5G lá no porto. Então não adianta nada. Então eu preciso ter uma cobertura de 5G no porto, eu preciso ter uma cobertura de 5G no agro, por exemplo, se eu quiser ter uma tag ou uma etiqueta, um dispositivo de 5G para fazer esse monitoramento. Então, já existem alguns elementos, algumas tecnologias que não são 5G, o próprio Sérgio comentou do LoRa, que é uma outra tecnologia complementar de IoT, que ela tem dispositivos até mais em conta, né, e economicamente mais baratos do que o tag de 5G, e ele já consegue trazer grandes monitoramentos, tanto que o nosso centro de conectividade aqui em São Paulo, no Senai, ele não é um centro de conectividade 5G, ele é um centro de conectividade, tanto que a gente olha, né, todas as tecnologias que foram comentadas aqui, né, do 4G, 2G, 3G, Wi-Fi, LoRa, porque nem sempre a tecnologia 5G, para uma determinada aplicação, ela vai ser mais viável economicamente, tá, Angelita? Então, onde é feito, aqui a gente já tem feito algumas pesquisas e tem vários fabricantes desses dispositivos de 5G que podem ser aplicados em diferentes alternativas aí, modelos de negócio. Bom, a gente está quase que chegando ao final aqui da nossa live, né? Acho que tem bastante temas para a gente discutir, mas acho que um tema importante é em relação à questão da formação de profissionais para trabalhar dentro desse novo conceito de revolução industrial, né? Da revolução 4.0. Eu queria saber como é que vocês estão trabalhando a questão da formação de profissionais para a organização de vocês e também para o mercado, né? No caso do Senai, além tem essa ênfase ainda até da educação de modo geral, né? Sem dúvida, Claudinei. No caso do Senai, a gente tem vários cursos que estão sendo oferecidos aqui no Senai. Nós temos um curso, inclusive um curso gratuito, tá? Que é um curso bem rapidinho, de poucas horas, que é Desvendando o 5G. Se você procurar na internet, está Desvendando 5G Senai, você vai conseguir se matricular, fazer a inscrição, é um curso online bem rapidinho que fala de muitos aspectos da tecnologia 5G, conforme eu comentei, é um curso bem curtinho mesmo, deve ter ali em 16 horas você consegue acompanhar o curso e poder ter uma visão mais ampla da tecnologia 5G que nós abordamos aqui. É claro que é evidente também que essas tecnologias elas estão o tempo todo mudando. Então, o tempo todo precisando de renovações e novas especializações. A gente tem corrido muito com relação a isso. Então, dependendo do grau de formação, hoje a gente está falando da tecnologia 5G, mas para a gente colocar um sistema de conectividade no ar, como nós comentamos aqui, a gente precisa de programação, nós precisamos de especialistas em análise de dados, especialistas em inteligência artificial, especialistas em IoT. Então hoje, essa tecnologia ela está extremamente transversalizada. Então, não existe um curso ou uma formação exclusiva que vai te dar uma visão de tudo, que
capacite o profissional a atacar em todas essas frentes que foram comentadas aqui. Eu acho que cada um de nós aqui temos condições de identificar aquilo que aperta mais o calo, digamos assim, né, de buscar essas alternativas e tenho certeza que o Senai ele tem uma série de cursos que podem ajudar muito na formação, tanto de indústria 4.0, formação de conectividade, a parte de IoT, inteligência artificial, e muito desses cursos aí estão disponíveis de forma gratuita, alguns subsidiados aqui pela indústria, e eu tenho certeza que nós aqui do Senai podemos contribuir bastante aí para a formação profissional. Perfeito. Leandro, como é que vocês veem essa questão, né? Porque existe um certo preconceito que o homem do campo não teria uma cultura para trabalhar com tecnologia de informação. Como é que é na vida real? Claudinei, obrigado por trazer esse tema tão importante e aproveito para fazer um reconhecimento aqui, professor Rodrigo. O Senai é um grande parceiro da John Deere. A gente tem de estar em diversas frentes juntos aí no Brasil inteiro, justamente com essa preocupação de desenvolvimento de profissionais. Eu vou trazer um exemplo aqui, eu puxo em relação a essa pergunta, Claudinei. O ano passado, da metade para o fim do ano passado, eu estive no Vale do Silício, nos Estados Unidos, conversando sobre uma executiva de um grande hub de inovação. E ela começou a me trazer a tecnologia e tal que existe nos Teslas, né, a tecnologia dos carros e tudo que está acontecendo. E eu disse para ela, tu já entrastes numa colheitadeira? Já entrou numa colheitadeira né, de última geração, nossa, uma S700? Porque se entrar vai ver que a tecnologia de uma colheitadeira talvez seja maior do que a de um Tesla hoje. É muita tecnologia, sobre tudo isso que nós estávamos falando hoje aqui. Então, vejam os desafios que nós temos realmente de atrair profissionais e reter profissionais e desenvolver profissionais que consigam trabalhar com toda essa tecnologia. Hoje, no campo, a tecnologia é o presente, não é o futuro. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, que nós temos hoje é o desafio de desenvolvimento de talentos, ou desenvolvimento de profissionais, e muito mais do que buscar profissionais preparados nas áreas como, por exemplo, o professor Rodrigo estava trazendo aqui, né, de inteligência artificial, de gestão de dados, a gente busca o perfil que a gente possa desenvolver. Por isso é importante para a gente parcerias como o Senai, porque a gente precisa desenvolver esses profissionais. Quando eu falo a gente, não é só a indústria, não é só a John Deere, são os nossos concessionários e são os próprios clientes que precisam entender. Não adianta a gente investir milhões em inovação, em tecnologia, para que tenha essa tecnologia no campo, e quem está lá na ponta no campo não entender como usar, não entender os benefícios disso. A tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. A conectividade é o meio, não é o fim. O fim é como destravar o valor para aquele que precisa utilizar, como ele enxerga o benefício disso para a realidade dele, para a operação dele, para a vida dele. Então, para que isso aconteça, para que a gente faça essa ponte da tecnologia, da conectividade, com a ponta, com aquele que vai utilizar, a gente precisa educar. Então, esse desafio ele é latente, esse desafio a gente enfrenta ele hoje em diversas frentes de atração e de preparo de profissionais, seja na indústria, seja na ponta lá no campo, e de novo, o Senai é um grande parceiro. Mas sem dúvida nenhuma, essa não é uma das, essa é o maior desafio que nós temos hoje. E aí, complementando, a conectividade tem um outro viés aqui. Eu estou falando conectividade, não necessariamente o 5G. Estamos falando, inclusive, de 3G em diversas áreas aqui do Brasil. A conectividade, ela traz o potencial, a possibilidade de nós trabalharmos educação, desenvolvimento à distância. O virtual, o metaverso, que eu não sei se não me lembro se foi colocado pelo Rodrigo ou pelo Sérgio, mas muito bem colocado, o metaverso não é para brincarem na rede social. A capacidade da tecnologia imersiva, realidade virtual, é levar uma pessoa para qualquer lugar. Realidade aumentada, trazer qualquer coisa na frente da pessoa. Agora, imaginemos a agricultura, que é uma fábrica a céu aberto, onde o agricultor, onde todos que estão envolvidos com esse ecossistema têm pouca possibilidade de sair daquele ambiente para ser treinado, para ser capacitado, realmente pela complexidade do ambiente. Mas a gente, com a tecnologia imersiva, aí a partir da conectividade, a gente consegue trazer isso para que eles se preparem, e a gente consegue mudar a realidade da comunidade, porque aí não é só atrair, é reter o jovem, aquele que tem a aptidão para a tecnologia, que quer trabalhar com tudo isso, a gente consegue reter ele no campo. Então, as coisas estão muito conectadas,
desculpe a redundância da palavra, mas realmente muito conectadas quando a gente fala em tecnologia e conectividade, trazendo maneiras e ferramentas para a gente endereçar esse desafio que não é pequeno, de atrair, reter profissionais e desenvolver profissionais com aptidão à tecnologia. Sérgio, como é que está hoje a questão da formação de profissionais para trabalhar com a internet das coisas, né? Porque depois da regulamentação, que teve a isenção dos impostos, parece que o mercado eu acredito bastante, né? E hoje tem mão de obra para atender, né? Então, a internet deu uma falhada, mas eu entendi que a pergunta é como é que a gente está fazendo para lidar com a formação das pessoas, já que tem uma demanda tão grande, principalmente depois dos incentivos fiscais. Então, isso é um desafio que não é brasileiro, isso é um desafio global. A Core, ela tem buscado várias alternativas para poder contar com um talento que possa contribuir para a inovação, para a aplicação, para a venda, para todas as áreas do negócio. E o que a gente fez aqui no Brasil foi fazer um contrato com uma universidade bastante inovadora, foi a Bandeirantes, que a gente contratou o pessoal no início do curso de TI. E aumentou bastante a nossa equipe com pessoas que já começaram a estudar, já trabalhando, já com perspectiva de continuar com a gente. Então, alguns projetos já foram desenvolvidos usando um pessoal muito bem orientado por pessoas mais experientes dentro das nossas equipes, mas novos ainda, e estudando. Com isso, a gente deu oportunidade para várias pessoas, já deu uma oportunidade imersiva, que o Leandro, roubando o termo do Leandro aqui, num outro contexto, e proporcionando uma experiência que eles provavelmente não teriam se não tivessem num programa desse tipo, para já começar entrando na faculdade já imerso dentro do ambiente de trabalho, já com uma orientação dos dois lados, tanto do lado da empresa como do lado da universidade, já procurando uma formação mais prática nesse sentido, que eu acho que é uma demanda que não é só o Brasil que tem, não. Os Estados Unidos também tem bastante isso, na Europa também. A pandemia complicou muito a situação. E outra coisa que a gente está fazendo é ter o máximo possível de estagiários e pessoas que possam trazer o mais importante para a gente, que é a vontade de aprender e talento, para que elas se desenvolvam dentro da empresa. Então, a gente fez essa experiência junto com a universidade para desenvolvimento de software especificamente, e a gente tem várias posições de estagiários que trabalham com a gente todo ano e vão crescendo dentro da empresa. Esses estagiários são acompanhados por um coach específico que se preocupa diretamente com o desenvolvimento dele. Normalmente, eles são expostos a várias áreas da empresa para escolher, e junto com o coach, a gente escolhe junto com ele qual é a área que ele tem mais identificação, mais potencial de crescimento. Tivemos casos excelentes nos últimos 5, 8 anos, excelentes. Alguns desses estagiários despontaram com a gente, se transformaram em talentos preciosos dentro da empresa e trabalham hoje num time global. Alguns estão aqui no Brasil, alguns resolveram morar no outro lado, mas fazem parte de equipes globais, com bastante talento. Então, assim, dando a oportunidade para o ser humano, não importa onde ele esteja, de onde ele vem, que história ele tenha, se ele tiver oportunidade, ele vai florescer. Perfeito. Bom, e nós chegamos aqui já, estamos estourando um pouquinho de tempo, então quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui na nossa primeira edição do 5G Summit e espero vê-los nos próximos eventos da TI Insight. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, hein? Agradeço. Obrigado. Um grande abraço a todos. Grande abraço, gente.